No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema muito importante da farmacologia. Vamos falar do fármaco epinefrina ou adrenalina. A adrenalina é um tópico de alto rendimento. Damos nota máxima para este tema. Não deixe que isso confunda, depende apenas de qual parte do mundo você vive. Aqui na América, preferimos a epinefrina. Em outras partes do mundo, eles preferem adrenalina, mas se você dividir as duas palavras, verá que são quase iguais. Ep em cima de enefrina, o rim. ADF que fica em cima de renaline, que também é o rim. Um é latino, um é grego. É apenas dizer a mesma coisa de uma maneira diferente. A adrenalina é um hormônio e neurotransmissor natural. É uma catecolamina, o que basicamente significa que possui uma benzina com 2 grupos hidroxila laterais e é derivada do aminoácido tirosina. Não abordaremos a síntese desses hormônios nesta palestra, mas temos outra palestra dedicada a isso. Veja essa palestra se precisar de mais informações. A maior parte da síntese de adrenalina em nossos corpos acontece na medula das glândulas suprarrenais. Por último, a epinefrina é um agonista alfa e beta não seletivo. Simplesmente não é muito exigente. Vamos ao mecanismo de ação. E acho que devo explicar a você que os números do lado esquerdo desses marcadores representam o rendimento ou a importância de cada marcador no que diz respeito à sua realização no teste ou ao seu conhecimento geral. Quanto maior o número aqui, ou seja, quanto maior a nota. Mais importante, você conhece esse dado. Como já disse, é um agonista não seletivo dos adrenoreceptores alfa e beta. Esse é o primeiro item, mas se você pular para o item inferior, geralmente você vê isso nos livros didáticos. Basicamente o que eles estão tentando dizer é que a epinefrina, como molécula, tem afinidades iguais para cada um desses receptores. Mas isso não se traduz necessariamente bem em fisiologia. A verdade da fisiologia é um pouco mais complexa, e é disso que falam os outros marcadores. Assim, com uma dose elevada de epinefrina, os efeitos alfa irão dominar. Em doses mais baixas, ou concentrações mais baixas no corpo ou no sangue, os efeitos beta irão dominar. E lembro disso pensando B é baixo. Portanto, os betas dominam em doses mais baixas. Below então pense, por exemplo, se eu der a alguém uma injeção local de lidocaína com um pouco de epinefrina, o que é muito comum, será uma dose alta naquela área local. Os efeitos alfa vão dominar, o que significa que você verá principalmente os efeitos alfa 1. O que é basicamente uma vasoconstrição muito forte. O que é muito útil se você estiver extirpando, digamos, uma lesão ou uma pinta, porque ela contrai os vasos sanguíneos. A ferida não sangra muito e também, secundariamente, a lidocaína fica presa à área por mais um pouco. Alfa 2, por outro lado, está diminuindo o tom simpático da área. Como o nervo pré-sináptico simpático não está liberando tanto neurotransmissor, isso realmente não importa, porque os receptores estão sendo estimulados pela epinefrina, e não pelo neurotransmissor liberado naturalmente. Para outro exemplo, que tal os efeitos beta? Temos um paciente que é muito alérgico a amendoim, come sem querer e começa a ter reação anafilática, começando a ter dificuldade para respirar. Eles se injetam uma EpiPen, então no local onde eles injetam na perna. Será uma dose muito alta e eles terão alguma vasoconstrição localizada. Mas à medida que isso se espalha por todo o corpo, eles vão ter muitos efeitos beta, como a broncodilatação dos pulmões. Eles também vão ter taquicardia e aumento da pressão arterial. Esses são os efeitos beta. Então, só porque estimula os receptores igualmente, isso não significa que se traduz diretamente em uma resposta fisiológica geral e direta em todos os receptores. Uma das perguntas favoritas que você verá ou falará na universidade é esta figura. Da direita. Os efeitos da epinefrina são frequência cardíaca, pressão arterial e resistência vascular periférica. Então, para explicar esta imagem, o eixo X é o tempo e o eixo Y varia. Pode ser a frequência cardíaca, a pressão arterial ou a resistência vascular periférica. Então é diferente para cada um destes três. A linha tracejada aqui é o momento em que a epinefrina é introduzida no sistema. Então, o que você acha que a frequência cardíaca fará quando a epinefrina chegar ao coração? A frequência cardíaca vai aumentar e depois diminuir lentamente depois que a droga for metabolizada. E a pressão arterial? O que você acha que a pressão arterial fará com a epinefrina? Bem, é preciso lembrar que a pressão arterial é dividida em duas partes, a sistólica e a diastólica.
A sistólica vai para que lado? Os receptores beta-1 estão sendo estimulados. Então o coração vai se contrair com mais força e rapidez. Isso vai aumentar a pressão arterial sistólica. No caso da pressão arterial diastólica, bem, na verdade vai diminuir um pouco. Então você terá um aumento na pressão de pulso. Isso se deve, pelo menos em parte, a este último ponto. A resistência vascular periférica irá realmente diminuir. Por que isso acontecerá? Será que α1 é um vasoconstritor periférico? Bem, isso é verdade, mas a dose não é alta o suficiente para restringir todas essas periferias. Na verdade, você estará na faixa beta. E lembre-se, beta 2 é um dilatador. Então, esta não é a última vez que você verá em um gráfico. Sendo popular para discutir até mesmo questões de teste que surgirão dele. Os usos clínicos da epinefrina incluem a reanimação de parada cardíaca, e isso deve fazer sentido devido ao efeito que a epinefrina tem sobre o coração. Ela o estimula e o faz funcionar novamente. Dessa forma, você pode usar para casos extremos de broncoespasmo, como asma aguda e anafilaxia, e já conversamos sobre isso. Os efeitos do beta 2 vão abrir os brônquios, então para este próximo item, foi sugerido isso antes. A epinefrina é comumente misturada com lidocaína para procedimentos dermatológicos, como a remoção de uma verruga. A razão é que a lidocaína por si só seria rapidamente eliminada da área pela ação do sangue capilar. Assim, em apenas alguns minutos, você perderia o anestésico e o paciente sentiria dor. Se você injetar uma mistura de lidocaína e epinefrina, a epinefrina causa forte vasoconstrição nessa área, aumentando assim o tempo de permanência do anestésico na área. Além disso, você notará, se usar isso, que a pele ao redor de onde você injeta fica branca. E isso é pelo mesmo motivo. Porque os vasos sanguíneos estão se contraindo. Isso também é útil, porque quando você estirpa a verruga ou faz seu trabalho, há muito menos sangramento. Isso lhe dá a chance de obter hemostasia com um pouco mais de facilidade. Por último, o glaucoma de ângulo aberto, não o glaucoma de ângulo fechado, o glaucoma de ângulo aberto. Basicamente diminui a pressão intraocular ao diminuir a produção de humor aquoso e ao apertar os vasos. Você não quer administrá-lo no glaucoma de ângulo fechado porque vai causar midríase e restringir ainda mais o fluxo através da rede trabecular, que são basicamente os músculos na lateral da pupila, e assim comprimindo ou beliscando todos aqueles pequenos canais que permitem a drenagem natural do humor aquoso, piorando ainda mais o glaucoma de ângulo fechado. No tocante aos efeitos colaterais, nós conversamos em detalhes sobre esses dois pontos principais. Basicamente, sabemos que a epinefrina vai fazer com que a pressão arterial sistólica, suba. Às vezes, bem acima. Além disso, sabemos que isso fará com que o coração bata mais rápido, e é disso que trata o terceiro ponto. Às vezes, muito mais rápido, às vezes ao ponto de ser perigoso. E se você tiver alguém com um problema cardíaco pré-existente, ou com um problema conhecido de tendência à taquicardia supraventricular ou outras taquiarritmias, bem, você precisa ter cuidado com a epinefrina. Você não quer causar isso. A última coisa que você deseja é um ataque cardíaco em alguém que você estava apenas tentando tratar devido a uma reação alérgica leve. Então, fique de olho nisso. Apenas tome cuidado. Por último, a ansiedade. A adrenalina vai deixar você muito ansioso, trêmulo, inquieto e trêmulo. Simplesmente não é uma droga muito confortável de tomar. Agora, que tal duas perguntas rápidas de desafio de conhecimento? A primeira, qual o mecanismo de diminuição da pressão arterial diastólica com a epinefrina? A resposta correta é a última resposta, D. Estimulação dos receptores beta 2. Você se lembra do gráfico de que falamos antes? O que acontece com a resistência vascular periférica com a epinefrina? Na verdade, diminui por causa da estimulação beta 2. Lembre-se, beta 2 é um vasodilatador. Agora, eu sei o que você está pensando. Falamos sobre a epinefrina ser um vasoconstritor e sobre como a usamos com a lidocaína e outras coisas. Bem, você precisa ter em mente a dose. Doses muito altas predominam os efeitos alfa. Então, numa injeção local, naquela área local, há uma concentração muito alta de epinefrina.
Mas, se dermos epinefrina a alguém para uso sistêmico, ou se o corpo estiver a libertar epinefrina, como hormônio natural, a concentração é muito menor, sistemicamente. A dose normalmente indicada para adultos é de 0,3 mg de epinefrina, que é a dose de uma caneta. Em alguns casos, uma única dose de epinefrina pode não ser suficiente para reverter os efeitos da reação alérgica. E por isso, pode ser necessário repetir a dose, utilizando outra caneta, aplicada após 10 a 15 minutos, da primeira dose, até o SAMU chegar ou a pessoa chegar até o hospital. No hospital, é importante informar que foi utilizada a caneta de epinefrina de urgência, levando a caixa do medicamento. E aí, lembra como eu falei RB, low para efeitos beta em doses baixas? Isso mesmo, é disso que estamos falando aqui. A dilatação beta 2 irá superar a constrição alfa 1 em concentrações fisiológicas normais. Então haverá uma diminuição na resistência vascular periférica e a pressão arterial diastólica diminuirá, apesar da pressão arterial sistólica subir. E isso acontece por causa da estimulação beta 1, que resulta em um aumento no débito cardíaco, e o débito cardíaco é uma função do volume sistólico e da frequência cardíaca, ambos afetados pelo beta 1. Então, se você escolheu o beta 2, ótimo. Agora, vamos à segunda pergunta. E este é um pouco complicado. Não tenho certeza se é justo, mas vou continuar de qualquer maneira. Verdadeiro ou falso, a epinefrina, também conhecida como adrenalina, é o principal neurotransmissor do sistema nervoso simpático. Então, é verdade que a epinefrina é fundamental para a nossa resposta de luta ou fuga, a nossa resposta simpática. Mas será ela o principal neurotransmissor dos nervos simpáticos? Não. Na verdade é norepinefrina. Você se lembra disso? Você se lembra qual neurotransmissor é liberado pelo lado pré-sináptico ou pelos nervos simpáticos? Noradrenalina. É de longe, norepinefrina. Portanto, embora novamente a epinefrina seja fundamental para a resposta simpática, ou para o aumento da adrenalina ou para o que sentimos quando somos perseguidos por um leão, não é o que é liberado principalmente pelo nervo pré-sináptico. Se você trabalha na área da saúde, é essencial estar sempre atualizado sobre as últimas diretrizes e práticas relacionadas ao uso dessas substâncias. E para quem está assistindo para entender mais sobre o tema, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer como essas drogas funcionam e a importância delas no tratamento de pacientes críticos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Até o próximo vídeo. Abraços!